Jogadores brasileiros que estão jogando no futebol japonês. O futebol do Japão sofreu muitas transformações quando um brasileiro foi contratado para jogar por lá. E como a maioria sabe, a Liga do Japão só começou a se tornar profissional em 1991, depois da contratação de Zico. Antes disso, os próprios investidores do futebol japonês falavam que o futebol de lá era uma várzea. Hoje a tradição no Japão se mantém e os times japoneses continuam levando brasileiros para lá. Por isso, no vídeo de hoje nós vamos contar quem são os brasileiros que estão jogando no futebol japonês. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like, bora comigo pra mais um vídeo. E você, quer acompanhar todos esses craques brasileiros que estão jogando no futebol japonês e de graça? Eu vou te falar qual aplicativo que eu uso pra assistir, e é o OneFootball. Além de todas as informações sobre o futebol brasileiro e do seu time de coração, o OneFootball tem a cobertura completa do campeonato japonês. O diretor, por exemplo, que é fã do Leandro Damião, já baixou pra poder assistir. Além da Liga do Japão, você ainda pode assistir as séries de acesso do campeonato italiano e o campeonato alemão, e ainda mais de 10 ligas para você assistir de graça. Isso é só no OneFootball. Você pode assistir isso tudo de graça, é só clicar no primeiro link na descrição desse vídeo e baixar o OneFootball. Antes da gente começar, eu queria pedir para você que está nos assistindo para se inscrever aqui, ativar o sininho e deixar o seu like, pois quando você faz isso você ajuda muito ao Camisa 10. E você que já é inscrito, muito obrigado pela sua presença sempre aqui em nosso canal. Nós vamos deixar uma meta de 1000 likes nesse vídeo e se batermos, continuaremos falando sobre brasileiros que estão jogando nas ligas pelo mundo. Abrindo o nosso vídeo de hoje, temos o Kashiwa Reysol. O clube é um dos mais tradicionais do país, sempre teve tradição de contar com jogadores brasileiros. Fundado em 1940, o clube tem 9 títulos nacionais, entre copas e torneios do país, mas o título principal da liga japonesa ganhou apenas uma vez lá em 2011. Hoje em seu elenco o time conta com 5 jogadores brasileiros. Temos o defensor Emerson Santos, de 27 anos, que foi revelado pelo Botafogo, e o último time brasileiro que jogou foi o Palmeiras. Ele chegou ao Japão em 2021 e ainda não ganhou nenhum título por lá. Outro no Kashiwa Reysol é Matheus Sávio, que está com 24 anos, foi revelado pelo Flamengo e aqui no Brasil sua última passagem foi com a camisa do CSA. Ele chegou no Japão em 2019 e foi campeão da 2ª divisão japonesa no mesmo ano. Mais um no Kashiwa Reysol é Dodi, meio campo, revelado pelo Criciúma, que estava no Fluminense antes de chegar no Japão. Ele chegou no país em 2021 e ainda não foi campeão por lá. O jogador tem 25 anos. Temos também Rodrigo Angelotti, que começou no RB Brasil e estava exatamente no clube antes de ir para o Japão em 2021. Ele está com 23 anos. Fechando a lista do Kashiwa Reysol, temos Douglas, revelado pelo Motoclube. O jogador estava no Figueirense antes de ir para o Japão, e Douglas já está há um bom tempo por lá, desde 2010, quando ainda estava no Tokushima Vortis. Ele venceu a Liga Japonesa e também uma Supercopa do Japão. O centroavante tem 34 anos. O próximo time por aqui é o maior campeão do país, é o Kashima Antlers. O Kashima é o clube que levou o Zico para o país e ainda tem o ex-jogador do Flamengo por lá até hoje como coordenador técnico. O clube tem 25 títulos dentro do país, sendo 8 ligas japonesas, e ainda ganhou a Liga dos Campeões da Ásia em 2018. Fundada em 1947, hoje a equipe tem um elenco com 31 jogadores e conta com 5 brasileiros. Começamos com Bueno, que foi revelado pelo Botafogo da Paraíba e chegou cedo no Japão, onde fez sua primeira partida como profissional em 2014 com a camisa do Shimizu Pulse. Ele ainda teve uma passagem no Brasil em 2020 com a camisa do Atlético Mineiro, mas retornou ao Japão para vestir a camisa do Kashima. O zagueiro tem 26 anos e ganhou uma liga japonesa em 2016. Outro no Kashima é Juan Alano, que foi revelado pelo Internacional, mas o time que estava antes de ir para o Japão era o Coritiba. O jogador chegou ao Kashima em 2020, ainda não foi campeão por lá, é meia direita e está com 25 anos. Outro que está por lá é Diego Pituca, que foi revelado pelo Galsuano de São Paulo e estava no Santos antes de se transferir para o Kashima em 2021. Ele ainda não levantou nenhum troféu por lá e está com 29 anos. Mais um que está no Kashima é Everaldo, atacante que foi revelado pelo Grêmio e que estava na Chapecoense antes de ir para o Japão em 2020. Ele ainda não ganhou nada por lá e está com 30 anos. Fechando a lista dos jogadores no Kashima, temos Arthur Kaique, que foi revelado pelo Irati e estava jogando no Cruzeiro antes de ir para o Kashima no ano de 2021. O atacante tem 29 anos e é mais um que ainda não ganhou nenhum título no Japão. Seguindo com a nossa lista, temos o time do Sagan Tosu. O clube foi fundado em 1997 e hoje conta com 37 jogadores em seu elenco. Brasileiro por lá é apenas um, e o nome dele é Diego. Ele foi revelado pelo Morrinhos de Goiás, tem 26 anos e antes de ir para o Japão estava no Joinville. Diego chegou no futebol japonês em 2017 e foi campeão em 2020 da 2ª divisão do país. A próxima equipe em nossa lista de hoje é o Vissel Kobe. Fundado em 1966, o clube só veio ganhar o seu primeiro título em 2019, depois que começou com um investimento pesado e conta
contratou, por exemplo, o Iniesta, que está por lá desde 2018 e é ídolo da torcida. Mas se tratando de brasileiro, o clube tem apenas um, que é Lincoln. O ainda jovem jogador revelado pelo Flamengo chegou no clube em 2021 e não tem títulos no futebol japonês. Lincoln tem apenas 21 anos e é atacante. O próximo time por aqui é o Kawasaki Frontale. Apesar de ter sido fundado em 1997, ser um time muito novo, o Kawasaki Frontale tem 4 títulos da Liga Japonesa, em 2017, 2018, 2020 e 2021, logo após ser mais um clube do país a receber um grande aporte financeiro. O clube conta com 4 jogadores brasileiros e um deles é Gessiel, que foi revelado pelo RB Brasil, mas rapidamente foi para o Atlético Mineiro, onde fez sua primeira partida como profissional. Ele estava no Paraná antes de ir para o Japão jogar no Kawasaki Frontale. Ele tem 5 títulos no futebol japonês, sendo 2 ligas. O zagueiro tem 28 anos. Outro no Kawasaki é João Schmidt, jogador que foi revelado pelo São Paulo e chegou ao Japão em 2019, mas antes disso era jogador do Rio Ave de Portugal. Ele tem 2 títulos em sua carreira atuando no futebol japonês. O meia tem 28 anos. Mais um que está no Kawasaki é Marcinho, que foi revelado pelo Novo Hamburgo. O jogador chegou ao Japão em 2021 e antes estava no futebol chinês vestindo a camisa do Chongqing Dangdai. Ele foi campeão da Liga Japonesa no ano em que chegou ao clube. O meia está com 26 anos. Fechando a lista do Kawasaki, temos um jogador que é velho conhecido do futebol brasileiro e agora é ídolo do futebol japonês. O nome dele é Leandro Damião. Com seus primeiros passos no futebol profissional com a camisa do Atlético Ibirama, Damião estava no Internacional quando se transferiu para o futebol japonês em 2019 e vestiu a camisa do Kawasaki Frontale. Damião já foi campeão por 6 vezes no país, sendo 2 vezes da Liga do Japão. Os números de Damião no clube são ótimos. Na última temporada, por exemplo, ele fez 48 jogos, 31 gols e deu 10 assistências. O atacante está com 32 anos. Outro time em nossa lista é o Cerezo Osaka. O clube foi fundado em 1957, tem 6 títulos em seu país, entre copas e outros torneios, mas nunca foi campeão da J-League, que é o principal campeonato do país. O clube conta com 2 brasileiros, que são eles Bruno Mendes, atacante de 27 anos, que foi revelado pelo Guarani e chegou ao Japão em 2019. O outro brasileiro por lá é Jean Patrick, jogador revelado pelo São Paulo e que chegou no Japão em 2022 depois de passagem por Portugal com a camisa do Santa Clara. O atacante tem 24 anos. Mais um time por aqui é o Shimizu S-Pulse. O clube foi fundado em 1991 e tem 4 títulos nacionais no currículo. A equipe, que tem 35 jogadores no elenco, tem 5 brasileiros por lá. Temos Valdo, por exemplo, jogador que foi revelado pelo Confiança e estava no Ceará antes de chegar no Japão em 2020. O zagueiro tem 30 anos e ainda não foi campeão no Japão. Mais um jogador brasileiro na equipe é Ronaldo. O jogador deu seus primeiros passos na divisão de base do Paulista, mas se tornou profissional mesmo com a camisa do Flamengo. Ele chegou ao Shimizu S-Pulse em 2021 depois de sair do Bahia. Ele ainda não ganhou nada no Japão, mas vem fazendo boas partidas e é destaque por lá. O jogador tem 25 anos. Outro por lá é Renato Augusto. Revelado pela Matonense, o último time do Brasil que o jogador passou antes de ir para o Japão foi o Bahia. O meia tem 29 anos. O próximo por aqui é Thiago Santana, que foi revelado pelo São Carlos de São Paulo. O jogador estava em Portugal. Ele atuava no Santa Clara antes de ir para o Japão em 2021. O atacante tem 29 anos. Outro no Shimizu S-Pulse é Carlinhos Júnior. Jogador revelado pelo Paraná, ele chegou ao Japão em 2020 vindo do FC Lugano da Suíça. O jogador ainda não tem títulos no Japão. Ele é atacante e tem 27 anos. Agora por aqui temos o FC Tóquio. O clube tem 6 títulos nacionais e uma taça Suruga Bank, que ganhou em 2010 quando ganhou da LDU na final. O clube foi fundado em 1935 e tem um elenco com 37 jogadores, sendo que são 4 brasileiros. Um deles é Henrique Trevisan, jogador que foi revelado pelo Figueirense e antes de ir para o Japão estava no FC Famalicão de Portugal e chegou ao Japão em 2021. O zagueiro de 25 anos ainda não tem títulos no Japão. Outro no Tóquio é Adailton. Revelado pelo Fortaleza, o jogador estava no Paraná antes de ir para o Japão em 2015. Ele tem um título no Japão, da Nabisco Cup. O meia tem 31 anos. O FC Tóquio também conta com Diego Oliveira, jogador que foi revelado pelo Paraná e antes de ir para o Japão estava na Ponte Preta. Ele chegou ao Japão em 2016 e também foi campeão da Nabisco Cup. O atacante tem 31 anos. Fechando a lista de brasileiros no Tóquio Futebol Clube, temos Leandro. Revelado pelo Grêmio, ele estava no Coritiba antes de se transferir para o Japão em 2017. Ele tem 3 títulos no futebol japonês, dentre eles o título da Liga dos Campeões da Ásia. O atacante tem 28 anos. Outro clube por aqui é o Júbilo Iwata. O clube foi fundado em 1970, tem 14 títulos em sua história, sendo 3 vezes a Liga do Japão. Com um elenco de 31 jogadores, a equipe tem 2 brasileiros e um deles é Dudu. Volante de 25 anos, o jogador foi revelado pelo Vila Nova e chegou ao Japão em 2022. O outro por lá é Ricardo Graça, revelado pelo Vasco da Gama. Ele é mais um que chega ao futebol japonês em 2022. O zagueiro ex-Vasco tem 25 anos. Para fechar o nosso vídeo de hoje, temos o Yokohama Marinos. Fundado em 1972, o clube é mais um na lista dos tradicionais clubes japoneses. São 14 títulos no currículo
currículo da equipe, sendo 4 vezes a Liga do Japão. O clube conta com 5 jogadores brasileiros e um deles é Dudu Justi. O jogador foi revelado pelo Internacional e ficou pouco tempo no futebol brasileiro, pois foi muito cedo jogar na Áustria, no Lustenau, clube onde estava antes de ir para o Japão. Ele chegou no futebol asiático em 2013 para vestir a camisa do Gainari Tottori e acertou com o Yokohama Marinos em 2022. O jogador foi 2 vezes campeão da Liga Japonesa, ele está com 28 anos. Outro por lá é Elber, jogador revelado pelo Cruzeiro. Ele chegou ao Japão em 2021, mas antes disso era jogador do Bahia. Ele ainda não ganhou nenhum título no Japão, está com 29 anos e é atacante. O próximo que está no Yokohama Marinos é Léo Ceará. Revelado pelo Vitória, o jogador teve uma primeira passagem pelo futebol japonês em 2016, quando vestiu a camisa do Ryukyu. Ele retornou ao Brasil e depois de mais 4 temporadas voltou ao futebol japonês para jogar no Yokohama em 2021. O atacante não tem títulos no futebol japonês e está com 27 anos. Seguindo por aqui temos Anderson Lopes, atacante revelado pelo Internacional que estava no Atlético Paranaense antes de ir para o Japão. Ele chegou no Japão em 2016, mas para o Yokohama Marinos ele chegou apenas em 2022. Ele ainda não foi campeão e está com 28 anos. Fechando a lista do Yokohama Marinos temos Marcos Júnior. Revelado pelo Fluminense, o jogador estava no clube carioca antes de embarcar para o futebol japonês. Ele chegou por lá em 2019 e foi campeão da Liga Japonesa assim que chegou. Marcos Júnior tem 29 anos. E você que está nos assistindo até aqui, o que acha desses jogadores brasileiros que estão jogando no Japão? Deixe sua resposta aqui nos comentários. E você que já nos acompanha, não esquece de deixar o seu like. E você que acabou de chegar e gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho, pois assim você ajuda o Camisa 10 a crescer e também fica por dentro de tudo, porque aqui a gente fala muito sobre a história do futebol e o mercado da bola. Meu nome é Alvin e até a próxima.